tudo fica em silêncio e o mundo para de fazer barulho. É nesse instante que eu te encontro, é nesse instante que eu mergulho. Dentro de mim existe um grito que ninguém consegue ouvir, mas quando eu fecho os meus olhos, eu sinto o céu se abrir. Eu não preciso de palavras bonitas, nem saber como começar, porque o Senhor conhece tudo antes mesmo de eu falar. Já tentei esconder minhas dores, fingir que estava tudo bem, mas o Senhor viu cada detalhe, mesmo quando não contei a ninguém. E nas noites mais escuras, quando eu pensei em desistir, foi a tua voz suave que me fez permanecer aqui. Quando eu falo com Deus, algo muda dentro de mim. O peso vai embora e eu sinto paz sem fim. Quando eu falo com Deus, eu não estou mais sozinho. Ele segura minha mão e me mostra o caminho, é nele. Não importa o tamanho do problema, nem o quanto eu já errei, o Senhor nunca virou as costas, mesmo quando eu falhei. E isso me constrange tanto, me faz querer continuar, porque um amor assim tão puro, eu sei que nunca vai acabar. Se o mundo inteiro me deixar, eu sei que o Senhor vai ficar. Se todas as portas se fecharem, o Senhor vai me sustentar. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar, porque quando eu falo contigo, eu sei que posso descansar. Então eu volto pra esse lugar onde minha alma encontra paz, porque falar com Deus é tudo que eu preciso e nada mais. Eu já ouvi tantas vozes dizendo que eu não ia conseguir, que era melhor desistir, que não valia a pena insistir. Já duvidei de mim mesmo, já pensei em recuar, mas algo dentro de mim gritava: você nasceu pra lutar. E quando eu achei que era o fim, foi quando Deus falou comigo: eu te levantei até aqui. E não foi por acaso, filho. Cada queda que eu enfrentei foi pra me fortalecer. Cada lágrima derramada foi pra me fazer crescer. Hoje eu entendo tudo que antes parecia dor.
Se vier tempestade eu permaneço, se vier luta eu vou enfrentar, porque quem tem Deus na frente nunca precisa recuar. Eu não ando mais sozinho, eu tenho um propósito maior. E mesmo quando parece difícil, eu sei que Deus quer o melhor. Levanta agora a cabeça e começa a acreditar. Você não chegou até aqui pra simplesmente parar. Existe algo gigante te esperando do outro lado da fé, mas só chega lá quem continua, mesmo quando tudo parece em pé. Não olhe pra trás agora, não deixe o medo te vencer, porque aquilo que Deus preparou é maior do que você pode ver. Então continua, mesmo cansado, continua, mesmo com medo, continua, porque lá na frente você vai entender que nunca foi sobre desistir, sempre foi sobre confiar. Eu sei que nem tudo faz sentido agora. Eu sei que existem perguntas no ar, coisas que eu não consigo explicar, e caminhos difíceis de atravessar. Tem dias que o peito aperta e a mente não para de pensar: será que vai dar certo? Será que eu vou suportar? Mas no meio dessa confusão, uma voz insiste em me dizer: confia, eu estou no controle, você só precisa crer. Mesmo quando tudo parece parado e nada parece acontecer, Deus está movendo o invisível, preparando o que eu ainda vou viver. Aquilo que eu não vejo, Ele já começou a fazer, e cada detalhe escondido vai no tempo certo aparecer. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando eu não vejo. Ele está trabalhando em silêncio, realizando cada desejo. Nada está fora do lugar, nada saiu do controle. Quem confia no Senhor nunca perde o seu norte, nele. Se uma porta se fechou, é porque outra vai se abrir. Se algo ficou pra trás, é porque não era pra seguir. E mesmo que doa entender, eu escolho confiar, porque quem entrega a Deus nunca precisa se desesperar. Respira fundo agora e entrega tudo nas mãos dele. Aquilo que te preocupa hoje não é maior que o poder dele. Se o coração estiver pesado, Ele vai aliviar. Se o caminho estiver escuro, Ele vai
Tem dias que o coração pesa e a alma parece cansar, como se tudo que eu construí começasse a desmoronar. Sonhos que ficaram pra trás, planos que não se cumpriram, e perguntas sem resposta que dentro de mim surgiram. Mas mesmo em meio ao caos, existe uma voz suave dizendo: eu não terminei contigo, eu ainda estou escrevendo. E isso acende uma chama que eu pensei que apagou, porque quando Deus promete, nada pode impedir o que Ele falou. Deus vai restaurar tudo, cada lágrima que caiu, cada dor escondida, cada momento que doeu. Deus vai restaurar tudo, nada foi em vão. O que hoje parece perdido vai voltar pra sua mão. Talvez não volte do mesmo jeito, talvez seja algo melhor, porque o que Deus prepara sempre supera o pior. Ele transforma cicatrizes em marcas de vitória, e tudo que parecia fim vira parte da história. Se você ainda respira, é porque não acabou. Se ainda existe esperança, é porque Deus não terminou. Levanta a cabeça agora e começa a acreditar, porque aquilo que foi quebrado, Deus vai reconstruir e multiplicar. E quando tudo se cumprir, você vai olhar pra trás e entender que cada dor te levou a viver algo muito mais. Eu já esperei tanto tempo por coisas que não chegaram. Já chorei em silêncio por sonhos que se quebraram. E por muitas vezes eu pensei que o Senhor tinha me esquecido, mas hoje eu entendo claramente que eu sempre fui ouvido. Cada oração feita em lágrimas nunca foi ignorada. Mesmo quando tudo parecia perdido, havia uma resposta sendo preparada. Porque o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando eu não consigo ver. Ele trabalha no invisível pra no tempo certo acontecer.
aconteceu do meu jeito, é porque existe algo melhor. Se demorou mais do que eu queria, é porque o plano é maior. E hoje eu descanso nisso, sem medo do amanhã, porque quem confia em Deus nunca caminha em vão. Se a ansiedade bater, eu vou lembrar quem tu és, o Deus que abre caminhos e nunca abandona os teus pés. Se o coração duvidar, eu vou escolher confiar, porque quem espera no Senhor sempre vai testemunhar. Então eu sigo em paz, mesmo sem tudo entender, porque eu sei no fundo da alma que o melhor ainda vai quando tudo fica em silêncio e o mundo para de fazer barulho. É nesse instante que eu te encontro, é nesse instante que eu mergulho. Dentro de mim existe um grito que ninguém consegue ouvir, mas quando eu fecho os meus olhos, eu sinto o céu se abrir. Eu não preciso de palavras bonitas, nem saber como começar, porque o Senhor conhece tudo antes mesmo de eu falar. Já tentei esconder minhas dores, fingir que estava tudo bem, mas o Senhor viu cada detalhe, mesmo quando não contei a ninguém. E nas noites mais escuras, quando eu pensei em desistir, foi a tua voz suave que me fez permanecer aqui. Quando eu falo com Deus, algo muda dentro de mim, o peso vai embora e eu sinto paz sem fim. Quando eu falo com Deus, eu não estou mais sozinho, Ele segura minha mão e me mostra o caminho, é nele. Não importa o tamanho do problema, nem o quanto eu já errei, o Senhor nunca virou as costas, mesmo quando eu falhei. Isso me constrange tanto, me faz querer continuar, porque o amor assim tão puro, eu sei que nunca vai acabar. Se o mundo inteiro me deixar, eu sei que o Senhor vai ficar. Se todas as portas se fecharem, o Senhor
lugar onde minha alma encontra paz. Porque falar com Deus é tudo que eu preciso e nada mais. Eu já esperei tanto tempo por coisas que não chegaram. Já chorei em silêncio por sonhos que se quebraram. E por muitas vezes eu pensei que o Senhor tinha me esquecido. Mas hoje eu entendo claramente que eu sempre fui ouvido. Cada oração feita em lágrimas nunca foi ignorada. Mesmo quando tudo parecia perdido, havia uma resposta sendo preparada. Porque o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando eu não consigo ver. Ele trabalha no invisível pra no tempo certo acontecer. Deus nunca chega atrasado, Ele chega no tempo certo. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali, bem perto. Eu posso não entender agora, mas um dia eu vou compreender que eu podia ver. Se não aconteceu do meu jeito, é porque existe algo melhor. Se demorou mais do que eu queria, é porque o plano é maior. E hoje eu descanso nisso, porque quem confia em Deus nunca caminha em vão. Se a ansiedade bater, eu vou lembrar quem tu és, o Deus que abre caminhos e nunca abandona os teus pés. Se o coração duvidar, eu vou escolher confiar, porque quem espera no Senhor sempre vai testemunhar. Então eu sigo em paz, mesmo sem tudo entender, porque eu sei no fundo da alma que o melhor ainda vai acontecer. Tem dias que o coração pesa e a alma parece cansar, como se tudo que eu construí começasse a desmoronar. Sonhos que ficaram pra trás, planos que não se cumpriram e perguntas sem resposta que dentro de mim surgiram.
Mas mesmo em meio ao caos, existe uma voz suave dizendo: eu não terminei contigo, eu ainda estou escrevendo. E isso acende uma chama que eu pensei que apagou. Porque quando Deus promete, nada pode impedir o que Ele falou. Deus vai restaurar tudo, cada lágrima que caiu, cada dor escondida, cada momento que doeu. Deus vai restaurar tudo, nada foi em vão. O que hoje parece perdido vai voltar pra sua mão. Talvez não volte do mesmo jeito, talvez seja algo melhor, porque o que Deus prepara sempre supera o pior. Ele transforma cicatrizes em marcas de vitória, e tudo que parecia fim vira parte da história. Se você ainda respira, é porque não acabou. Se ainda existe esperança, é porque Deus não terminou. Levanta a cabeça agora e começa a acreditar, porque aquilo que foi quebrado, Deus vai reconstruir e multiplicar. E quando tudo se cumprir, você vai olhar pra trás e entender que cada dor te levou a viver algo muito mais. Eu sei que nem tudo faz sentido agora. Eu sei que existem perguntas no ar, coisas que eu não consigo explicar, e caminhos difíceis de atravessar. Tem dias que o peito aperta e a mente não para de pensar: será que vai dar certo? Será que eu vou suportar? Mas no meio dessa confusão, uma voz insiste em me dizer: confia, eu estou no controle. Você só precisa crer. Mesmo quando tudo parece parado e nada parece acontecer, Deus está movendo o invisível, preparando o que eu ainda vou viver. Aquilo que eu não vejo, Ele já começou a fazer, e cada detalhe escondido vai no tempo certo aparecer. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando eu não vejo. Ele está trabalhando em silêncio, realizando cada desejo.
Se uma porta se fechou, é porque outra vai se abrir. Se algo ficou pra trás, é porque não era pra seguir. E mesmo que doa entender, eu escolho confiar, porque quem entrega a Deus nunca precisa se desesperar. Respira fundo agora, entrega tudo nas mãos dele. Aquilo que te preocupa hoje não é maior que o poder dele. Se o coração estiver pesado, ele vai aliviar. Se o caminho estiver escuro, ele vai iluminar. Não existe luta grande demais, nem dor que ele não possa curar. O mesmo Deus que te sustentou ontem, hoje vai te levantar. Então descansa, porque enquanto você confia, Deus está escrevendo uma história linda que ainda vai te surpreender. Eu já ouvi tantas vozes dizendo que eu não ia conseguir, que era melhor desistir, que não valia a pena insistir. Já duvidei de mim mesmo, já pensei em recuar, mas algo dentro de mim gritava: você nasceu pra lutar. E quando eu achei que era o fim, foi quando Deus falou comigo: eu te levantei até aqui, e não foi por acaso, filho. Cada queda que eu enfrentei foi pra me fortalecer. Cada lágrima derramada foi pra me fazer crescer. Hoje eu entendo tudo que antes parecia dor. Era Deus me preparando pra viver algo maior. Nada vai me parar, porque Deus está comigo. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Nada vai me parar, eu não vou desistir, porque o que Deus prometeu, eu sei que vou viver sim. Reneri. Se vier tempestade, eu permaneço. Se vier luta, eu vou enfrentar, porque quem tem Deus na frente nunca precisa recuar. Eu não ando mais sozinho, eu tenho um propósito maior. E mesmo quando parece difícil, eu sei que Deus quer o melhor. Levanta agora a cabeça e começa a acreditar. Você não chegou até aqui pra simplesmente parar. Existe algo gigante te esperando do outro lado da fé, mas só chega lá quem continua, mesmo quando tudo parece em pé. Não olhe pra trás agora, não deixe o medo te vencer, porque aquilo que Deus preparou é maior do que você pode ver. Então continua, mesmo cansado, continua.
Mesmo com medo, continua, porque lá na frente você vai entender que nunca foi sobre desistir, sempre foi sobre confiar. Quando tudo fica em silêncio e o mundo para de fazer barulho, é nesse instante que eu te encontro, é nesse instante que eu mergulho. Dentro de mim existe um grito que ninguém consegue ouvir, mas quando eu fecho os meus olhos, eu sinto o céu se abrir. Eu não preciso de palavras bonitas, nem saber como começar, porque o Senhor conhece tudo antes mesmo de eu falar. Já tentei esconder minhas dores, fingir que estava tudo bem, mas o Senhor viu cada detalhe, mesmo quando não contei a ninguém. E nas noites mais escuras, quando eu pensei em desistir, foi a tua voz suave que me fez permanecer aqui. Quando eu falo com Deus, algo muda dentro de mim. O peso vai embora e eu sinto paz sem fim. Quando eu falo com Deus, eu não estou mais sozinho. Ele segura minha mão e me mostra o caminho, é nele. Não importa o tamanho do problema, nem o quanto eu já errei, o Senhor nunca virou as costas, mesmo quando eu falhei. E isso me constrange tanto, me faz querer continuar, porque um amor assim tão puro, eu sei que nunca vai acabar. Se o mundo inteiro me deixar, eu sei que o Senhor vai ficar. Se todas as portas se fecharem, o Senhor vai me sustentar. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar, porque quando eu falo contigo, eu sei que posso descansar. Então eu volto pra esse lugar onde minha alma encontra paz, porque falar com Deus é tudo que eu preciso e nada mais. Eu já ouvi tantas vozes dizendo que eu não ia conseguir, que era melhor desistir, que
que não valia a pena insistir. Já duvidei de mim mesmo, já pensei em recuar, mas algo dentro de mim gritava: você nasceu pra lutar. E quando eu achei que era o fim, foi quando Deus falou comigo: eu te levantei até aqui, e não foi por acaso, filho. Cada queda que eu enfrentei foi pra me fortalecer. Cada lágrima derramada foi pra me fazer crescer. Hoje eu entendo tudo que antes parecia dor. Era Deus me preparando pra viver algo maior. Nada vai me parar, porque Deus está comigo. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Nada vai me parar, eu não vou desistir, porque o que Deus prometeu eu sei que vou viver sim. Se vier tempestade eu permaneço, se vier luta eu vou enfrentar, porque quem tem Deus na frente nunca precisa recuar. Eu não ando mais sozinho, eu tenho um propósito maior. E mesmo quando parece difícil, eu sei que Deus quer o melhor. Levanta agora a cabeça e começa a acreditar. Você não chegou até aqui pra simplesmente parar. Existe algo gigante te esperando do outro lado da fé, mas só chega lá quem continua, mesmo quando tudo parece em pé. Te vencer, porque aquilo que Deus preparou é maior do que você pode ver. Então continua, mesmo cansado, continua, mesmo com medo, continua, porque lá na frente você vai entender que nunca foi sobre desistir. Sobre confiar. Eu sei que nem tudo faz sentido agora. Eu sei que existem perguntas no ar, coisas que eu não consigo explicar, e caminhos difíceis de atravessar. Tem dias que o peito aperta e a mente não para de pensar: será que vai dar certo? Será que eu vou suportar? Mas no meio dessa confusão, uma voz insiste em me dizer: confia, eu estou no controle, você só precisa crer. Mesmo quando tudo parece parado e nada parece acontecer, Deus está movendo o invisível, preparando que eu ainda vou viver. Aquilo que eu não vejo, Ele já conhece.
Respira fundo agora e entrega tudo nas mãos dele. Aquilo que te preocupa hoje não é maior que o poder dele. Se o coração estiver pesado, ele vai aliviar. Se o caminho estiver escuro, ele vai iluminar. Não existe luta grande demais, nem dor que ele não possa curar. O mesmo Deus que te sustentou ontem, hoje vai te levantar. Então descansa, porque enquanto você confia, Deus está escrevendo uma história linda que ainda vai te surpreender. Tem dias que o coração pesa e a alma parece cansar, como se tudo que eu construí começasse a desmoronar. Sonhos que ficaram pra trás, planos que não se cumpriram, e perguntas sem resposta que dentro de mim surgiram. Mas mesmo em meio ao caos, existe uma voz suave dizendo: eu não terminei contigo, eu ainda estou escrevendo. E isso acende uma chama que eu pensei que apagou. Porque quando Deus promete, nada pode impedir o que Ele falou. Deus vai restaurar tudo, cada lágrima que caiu, cada dor escondida, cada momento que doeu. Deus vai restaurar tudo, nada foi em vão. O que hoje parece perdido vai voltar pra sua mão. Talvez não volte do mesmo jeito, talvez seja algo melhor, porque o que Deus prepara sempre supera o pior. Ele transforma cicatrizes em marcas de vitória, e tudo que parecia fim vira parte da história. Se você ainda respira, é porque não acabou. Se ainda existe esperança, é porque Deus não terminou. Levanta a cabeça agora e começa a acreditar, porque aquilo que foi quebrado, Deus vai
Já esperei tanto tempo por coisas que não chegaram. Já chorei em silêncio por sonhos que se quebraram. E por muitas vezes eu pensei que o Senhor tinha me esquecido. Mas hoje eu entendo claramente que eu sempre fui ouvido. Cada oração feita em lágrimas nunca foi ignorada. Mesmo quando tudo parecia perdido, havia uma resposta sendo preparada. Porque o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando eu não consigo ver. Ele trabalha no invisível pra no tempo certo acontecer. Deus nunca chega atrasado, Ele chega no tempo certo. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali, bem perto. Eu posso não entender agora, mas um dia eu vou compreender que tudo que Deus preparou era maior do que eu podia ver. Se não aconteceu do meu jeito, é porque existe algo melhor. Se demorou mais do que eu queria, é porque o plano é maior. E hoje eu descanso nisso, sem medo do amanhã. Porque quem confia em Deus nunca caminha em vão. Se a ansiedade bater, eu vou lembrar quem Tu és, o Deus que abre caminhos e nunca abandona os Teus pés. Se o coração duvidar, eu vou escolher confiar. Porque quem espera no Senhor sempre vai testemunhar. Então eu sigo em paz, mesmo sem tudo entender. Porque eu sei no fundo da alma que o melhor ainda vai quando tudo fica em silêncio e o mundo para de fazer barulho. É nesse instante que eu te encontro. É nesse instante que eu mergulho. Dentro de mim existe um grito que ninguém consegue ouvir. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu sinto o céu se abrir. Eu não preciso de palavras bonitas, nem saber como começar, porque o Senhor conhece tudo antes mesmo de eu falar. Já tentei esconder minhas dores, fingir que estava tudo bem, mas o Senhor viu cada detalhe.
noites mais escuras, quando eu pensei em desistir, foi a tua voz suave que me fez permanecer aqui. Quando eu falo com Deus, algo muda dentro de mim. O peso vai embora e eu sinto paz sem fim. Quando eu falo com Deus, eu não estou mais sozinho. Ele segura minha mão e me mostra o caminho. É nele. Não importa o tamanho do problema, nem o quanto eu já errei. O Senhor nunca virou as costas, mesmo quando eu falhei. Isso me constrange tanto, me faz querer continuar, porque o amor assim tão puro, eu sei que nunca vai acabar. Se o mundo inteiro me deixar, eu sei que o Senhor vai ficar. Se todas as portas se fecharem, o Senhor vai me sustentar. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar, porque quando eu falo contigo, eu sei que posso descansar. Então eu volto pra esse lugar onde minha alma encontra paz, porque falar com Deus é tudo que eu preciso e nada mais. Eu já esperei tanto tempo por coisas que não chegaram. Já chorei em silêncio por sonhos que se quebraram. E por muitas vezes eu pensei que o Senhor tinha me esquecido, mas hoje eu entendo claramente que eu sempre fui ouvido. Cada oração feita em lágrimas nunca foi ignorada, mesmo quando tudo parecia perdido, havia uma resposta sendo preparada. Porque o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando eu não consigo ver. Ele trabalha no invisível pra no tempo certo acontecer. Deus nunca chega atrasado, Ele chega no tempo certo. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali, bem perto. Eu posso não entender agora, mas um dia eu vou compreender que tudo que Deus preparou era maior do que eu podia ver. Se não aconteceu do meu jeito, é porque existe algo melhor. Se demorou mais do que eu queria, é porque o plano é maior. E hoje eu descanso nisso, sem medo do amanhã.
bater, eu vou lembrar quem tu és. O Deus que abre caminhos e nunca abandona os teus pés. Se o coração duvidar, eu vou escolher confiar, porque quem espera no Senhor sempre vai testemunhar. Então eu sigo em paz, mesmo sem tudo entender, porque eu sei no fundo da alma que o melhor ainda vai acontecer. Tem dias que o coração pesa e a alma parece cansar, como se tudo que eu construí começasse a desmoronar. Sonhos que ficaram pra trás, planos que não se cumpriram e perguntas sem resposta que dentro de mim surgiram. Mas mesmo em meio ao caos, existe uma voz suave dizendo: eu não terminei contigo, eu ainda estou escrevendo. E isso acende uma chama que eu pensei que apagou, porque quando Deus promete, nada pode impedir o que Ele falou. Deus vai restaurar tudo, cada lágrima que caiu, cada dor escondida, cada momento que doeu. Deus vai restaurar tudo, nada foi em vão. O que hoje parece perdido vai voltar pra sua mão. Talvez não volte do mesmo jeito, talvez seja algo melhor, porque o que Deus prepara sempre supera o pior. Ele transforma cicatrizes em marcas de vitória, e tudo que parecia fim vira parte da história. Se você ainda respira, é porque não acabou. Se ainda existe esperança, é porque Deus não terminou. Levanta a cabeça agora e começa a acreditar, porque aquilo que foi quebrado, Deus vai reconstruir e multiplicar. E quando tudo se cumprir, você vai olhar pra trás e entender que cada dor te levou a viver algo muito mais. Eu sei que nem tudo faz sentido agora,
Eu sei que existem perguntas no ar, coisas que eu não consigo explicar, e caminhos difíceis de atravessar. Tem dias que o peito aperta e a mente não para de pensar: será que vai dar certo? Será que eu vou suportar? Mas no meio dessa confusão, uma voz insiste em me dizer: confia, eu estou no controle. Você só precisa crer. Mesmo quando tudo parece parado e nada parece acontecer, Deus está movendo o invisível, preparando o que eu ainda vou viver. Aquilo que eu não vejo, Ele já começou a fazer, e cada detalhe escondido vai no tempo certo aparecer. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando eu não vejo. Ele está trabalhando em silêncio, realizando cada desejo. Oh, nada está fora do lugar, nada saiu do controle. Quem confia no Senhor nunca perde o seu norte. Amélie. Se uma porta se fechou, é porque outra vai se abrir. Se algo ficou pra trás, é porque não era pra seguir. E mesmo que doa a entender, eu escolho confiar, porque quem entrega a Deus nunca precisa se desesperar. Respira fundo agora, entrega tudo nas mãos dele. Aquilo que te preocupa hoje não é maior que o poder dele. Se o coração estiver pesado, ele vai aliviar. Se o caminho estiver escuro, ele vai iluminar. Não existe luta grande demais, nem dor que ele não possa curar. O mesmo Deus que te sustentou ontem, hoje vai te levantar. Então descansa, porque enquanto você confia, Deus está escrevendo uma história linda que ainda vai te Eu já ouvi tantas vozes dizendo que eu não ia conseguir, que era melhor desistir, que não valia a pena insistir. Já duvidei de mim mesmo, já pensei em recuar, mas algo dentro de mim gritava: você nasceu pra lutar. E quando eu achei que era o fim, foi quando Deus falou comigo: eu te levantei até aqui, e não foi por acaso, filho. Cada queda que eu enfrentei foi pra me fortalecer. Cada lágrima derramada foi pra me fazer crescer. Hoje eu entendo tudo que antes parecia dor. Era Deus me preparando pra viver
sei que vou viver, sim. Reneri. Se vier tempestade, eu permaneço. Se vier luta, eu vou enfrentar. Porque quem tem Deus na frente nunca precisa recuar. Eu não ando mais sozinho, eu tenho um propósito maior. E mesmo quando parece difícil, eu sei que Deus quer o melhor. Levanta agora a cabeça e começa a acreditar. Você não chegou até aqui pra simplesmente parar. Existe algo gigante te esperando do outro lado da fé. Mas só chega lá quem continua, mesmo quando tudo parece em pé. Não olhe pra trás agora, não deixe o medo te vencer. Porque aquilo que Deus preparou é maior do que você pode ver. Então continua, mesmo cansado, continua.